É o seguinte, mó galera tá pedindo pra gente falar do X, começaram nos vídeos do corte, a galera falando, o Leon não vai falar nada do X, vocês não vão falar nada do X. Eu tenho que deixar uma coisa bem clara, essas coisas aconteceram entre uma live e outra da gente. A gente grava uma live sexta, sábado ou domingo, normalmente na sexta. Aí a gente grava e depois várias partes dessa live são cortadas Ao e longo são da semana. ao longo da semana e postadas no canal de corte. Então não teria como a gente endereçar a coisa do Twitter até esse momento, porque não tinha acontecido ainda. Você pode estar vendo um corte na quinta-feira, mas a verdade é que foi gravado na sexta passada. Eu tenho que deixar bem claro, porque a quantidade de cobrança que a gente pede, vocês estão correndo de falar do tópico. Não, é porque não tinha como a gente falar, porque não tinha acontecido. Então vamos lá agora. Vamos falar o que está acontecendo. A gente está vendo um embate entre o Poder Judiciário brasileiro, representado pela figura do Supremo juiz, Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, E pelo numa decisão monocrática do senhor Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que é um Ministro. juiz, um ministro da Suprema Corte Brasileira, com o Elon Musk, que é o dono do Twitter. Ele não é o CEO no papel, mas é o CEO de todas as formas que a gente pode encarar. A gente está vendo essa série de conflitos de uma forma bem pública por conta do Musk, porque ele usa a rede dele para manifestar publicamente o descontentamento e das formas que ele consegue, né? E acontece que, por conta dessas questões jurídicas, o X decidiu, há algum tempo atrás, remover a presença legal dele no país, não ter um representante legal no país. O problema é que a lei brasileira demanda que essas Big Techs, como parte do Código Civil, o marco legal da internet, que elas tenham uma representação legal no Brasil para responder a questões legais. Se elas não tiverem, elas não podem funcionar. Por conta disso, foi ordenado, também por decisão monocrática, a gente está esperando uma votação em plenário que deve acontecer nessa semana. Na segunda-feira. A gente está gravando isso no domingo. Houve um ordenamento para que o X seja suspenso no país. Como que eles vão fazer isso? Notificando as operadoras que vão bloquear o acesso das pessoas no território nacional ao X. O X vai continuar existindo, não vai ser nenhum servidor do X que vai ser fechado, mas do ponto de vista do Brasil, se você tentar acessar o X no nível da operadora de internet, o seu acesso vai ser bloqueado. Desse ponto de vista, a partir do momento que o Musk tira a representação legal do país, é quase que um resultado automático que o site seja suspenso, porque existe uma demanda legal para isso. Mas claro que não é isso que está sendo discutido, porque isso está na lei, isso aconteceria de qualquer forma. O que está sendo discutido aqui foram as séries de eventos que levaram a esse ponto. Aí que está o ponto de discordância, dependendo do lado político onde a galera se encontra, porque isso passou a ser definido por quase que necessariamente, seguindo as linhas de divisão política atual entre esquerda e direita, liberais e conservadores. Dependendo do lado político que você tiver, você vai ter uma opinião diferente em relação a isso. Obviamente que existe do lado liberal as pessoas assumiram uma posição mais legalista, que é o seguinte, que no Brasil você tem essas determinadas leis, você gostando delas ou não. No Brasil, juízes têm uma capacidade, em outros países também, nos Estados Unidos também e tudo, juízes têm uma capacidade de tomar decisões muito sérias e que têm um amplo alcance de forma monocrática, mas uma vez que exista essa determinação por lei, as pessoas têm que seguir, inclusive as Big Techs. E, obviamente, do lado conservador de direita, a preocupação que as pessoas estão manifestando é em relação à liberdade de expressão. Como que isso pode afetar a liberdade de expressão? E é muito engraçado que o mundo está tão polarizado dessa forma que quase todas as questões que a gente está encontrando hoje que tem alguma disputa, elas estão separadas pela divisão política da sociedade. Antes não era tanto assim. Você lembra como o Brasil era na década de 90 e coisas do tipo? Tinha pessoas mais à direita, mais à esquerda, mas na maior parte dos grandes tópicos que dividiam a sociedade, a sua orientação política não determinava necessariamente onde você se encontrava nesse debate. Hoje a coisa está muito mais bem definida. Mas aí que tá, a minha opinião em relação a isso tudo. Eu vou falar aqui do ponto de vista de alguém que não é jurista, tá? Eu não sou especialista em direito, obviamente que eu tentei me informar, só que você se informa no nível de uma pessoa leiga. A situação é extremamente complicada. Vamos falar primeiro do Musk. O Musk falar que ele é uma figura controversa é tipo assim, é pegar muito leve com ele. Ele foi um sujeito que teve uma virada política recentemente muito grande e é cheio de contradição. A maior contradição dele que a gente pode ver hoje, pelo menos nessa disputa do Twitter com o judiciário brasileiro, é essa defesa que ele reivindica de uma posição quase radical em relação à liberdade de expressão. Mas obviamente que isso é muito estranho, porque em outros países não é assim.
A gente teve o caso claro de um documentário da BBC que falava várias coisas negativas do Modi, né, que é o primeiro-ministro, perdão, da Índia, na época que ele era governador de uma província, e eles mandaram que fosse retirado. Aí, à época, questionaram o Musk em relação a isso, e ele disse que, que na verdade ele tinha que seguir a lei do país onde ele estava. Então a gente tem várias pessoas que coletam isso. Se você for procurar na internet, várias instâncias de liberdade de expressão que não foram respeitadas pelo X. Ele não lutou no sentido que ele está reivindicando lutar com o Brasil agora, o que mostra uma posição pelo menos conflitiva. E não só isso, você tem toda a questão do Musk usar o tal do ativismo judicial, né, para poder silenciar críticos, né? Ele usa o que eles chamam de SLAPP nos Estados Unidos, né, que são esses processos que ele começa de forma frívola e sem mérito para simplesmente forçar financeiramente a mão das pessoas que ele está acusando. Porque nos Estados Unidos é muito caro você se defender no tribunal. Ele fez isso com 3 organizações até agora que acusaram as mudanças que ele fez no Twitter, /X, de aumentarem discurso de ódio e coisa do tipo. São coisas que ele reivindica, teve um impacto geral nessa percepção que os anunciantes têm do X, como o X não sendo uma plataforma segura para determinados tipos de anúncio, o que causou com que o X perdesse dinheiro. E a gente sabe que o X está perdendo dinheiro pra caramba. Então, assim, isso é meio complicado. Você pode pesquisar, inclusive tem um dos casos que não foi. Em um caso, o juiz deu dismissal do caso porque não tinha mérito, tipo assim, o juiz simplesmente descartou o caso. Em outra oportunidade, a organização anunciou que ia fechar as portas. E tem uma terceira agora que está no Texas, num juiz que muita gente reivindica que é parcial pro Musk, que está contra o Media Matters, que vai ter uma audiência, se não me engano, em abril agora. É uma organização que está com risco de fechar, inclusive. Eles tiveram que, recentemente, demitiram 14% da folha de trabalho deles, se eu não me engano. Exatamente por conta dos custos jurídicos, tá, gente? Nos Estados Unidos é muito caro. O único processo que prosperou dele, tá, foi contra o Media Matters, que vai ter em abril. Eu quero que você dê uma olhada nas informações. No processo, eles não reivindicam que o Media Matters mentiu. Eles só querem calar o negócio, não reivindicam. Não, eles falam que eles usaram, as palavras são mais ou menos assim, usaram o site de forma incorreta. Que o Media Matters falou do acesso que teve a propagandas do lado de conteúdos extremamente nocivos. O processo, por difamação, eles não acusam os caras de terem dito algo mentiroso. Então, tipo assim, é um negócio contraditório em si. Contraditório. E não só isso, gente. Por favor, dá uma olhada no Twitter na Índia. É um sujeito que é de fato controverso nesse sentido. Controverso é eufemismo. Não, eu tô usando controverso aqui porque eu já falei. Pelo menos isso. E eu acho que no caso do Brasil a coisa é mais complicada. Existe uma discussão muito grande aqui, que é a discussão de como que os países devem se comportar, independente de você concordar com as decisões do Alexandre de Moraes ou não, como um país, principalmente o país de terceiro mundo, o país periférico, deve se comportar diante do poderio das Big Techs, das grandes redes. É uma coisa muito complicada porque existe uma rede que tem muito poder, com um indivíduo que tem muito poder, que toma determinadas decisões que forçam a mão desses países em desenvolvimento, esses países periféricos, de forma a manipular politicamente e tentar moldar o funcionamento dessas sociedades. E isso eu acho muito complicado. Isso é uma discussão muito maior do que o Twitter e o Alexandre de Moraes, né? E o Supremo. O Supremo, porque provavelmente na decisão colegiada eles vão confirmar a decisão do Alexandre de Moraes, pelo menos a parte de suspender o X, tá? Porque é quase um mecanismo automático da lei. O cara não tem representação jurídica no Brasil, acabou. Isso é uma discussão muito mais complicada, porque o cara é extremamente poderoso. E quando eu digo que ele é extremamente poderoso, não é só porque ele é o homem mais rico do mundo, segundo várias estimativas. É porque ele tem coisas como a rede de satélite de internet dele, que é como as tropas na Ucrânia estão se comunicando. É uma coisa que virou essencial para a logística de um cenário de guerra. Então, é uma pessoa que tem uma concentração de poder muito grande. E agora, como que o Brasil se comporta em relação a essa pessoa, quando ela está claramente tentando forçar uma conformação da sociedade legal, política, à revelia principalmente dos mecanismos legais que a gente tem. Porque eu acompanho todo o histórico do cara, eu não compro o discurso dele de defesa de liberdade de expressão. Desculpa. Se você compra disso, dá uma olhada em todas as oportunidades que ele teve de defender esse direito quando a coisa era nociva à opinião e aos interesses dele. Dá uma olhada também no que ele fez, por exemplo, na Turquia, do que ele fez, por exemplo, na Índia, de ajudar o governo a silenciar a oposição. Vê como ele trata o governo da China.
Exatamente. Onde não tem Twitter. Vê como ele trata o governo da Arábia Saudita. Que é um dos investidores do Twitter. Então, assim, é uma questão muito complicada. Eu não compro isso. O que eu acho que ele está tentando fazer é porque ele quer moldar determinados países de certa forma. Ele quer determinados grupos políticos no poder que vão favorecer o interesse deles. No Brasil, você tem uma coisa clara, porque ele tem interesse no Brasil por conta da internet de satélite dele, porque é um mercado potencial muito grande. Na verdade, a internet de satélite dele é país periférico com dinheiro. Vou colocar assim, é o Brasil. Tem uma infraestrutura, quando eu digo periférico, é porque não é um país desenvolvido. Tem uma deficiência estrutural grande, principalmente para comunicação. É muito grande, né? É muito difícil grande. você construir uma estrutura. Exatamente. Só que tem muita gente com dinheiro para poder comprar antena e pagar assinatura. Então, é o tipo de mercado, quase que é o tipo de mercado para o qual a internet de satélite dele é feita. O Brasil é meio que um caso ideal. E vamos falar da BioID também, né? Você tem vários fatores e aí. você tem outra coisa da BioID chegando no Brasil. Eu acho que tem uma soma de interesses dele no país e ele está tentando, não só lítio, enfim, quem sabe de toda a parte de financeira, econômica relacionada vai a isso. poder listar muito mais coisas que eu. Obviamente, meu conhecimento é superficial sobre o Mas tema. para além do interesse econômico, há também a possibilidade de usar o Brasil como um grande balão de ensaio para fazer esses experimentos de poder e depois aplicar em outros mercados. O Elon Musk, ele tá numa situação periquitante no mundo inteiro. Não é uma relação Elon-Alexandre. Ele tem questões com a União Europeia, ele tem questões com credores, money. Parece que ele saiu do Brasil devendo gente. Pois é, e ele vai dever muito mais, a plataforma perdeu 70% do valor dele, ele teve investimentos de terceiros nessa plataforma. Se eu tivesse posto dinheiro no Twitter, eu ia querer cobrar do Elon Musk alguma consequência, alguma responsabilidade dos atos dele. Você acha que não tá rolando isso? A análise que eu li foi muito boa, que parece que ele entrou com 30 junto com investidores e pegou 13 com bancos, né? 13 bi. E parece que foi a maior quantidade de dinheiro desde a última crise econômica que os bancos perderam coletivamente. Pelo menos foi o argumento do Washington Post, se eu não me engano. Muita gente perdeu dinheiro. Só que aí que tá o poder do cara. Aí disseram, por que ninguém tá explanando? Porque esses bancos e várias organizações estão na expectativa da possibilidade de um IPO da SpaceX, ou pelo menos da separação da parte de internet a satélite da SpaceX e um IPO dessa parte. Segundo os argumentos do Washington Post, ninguém quer ficar do lado ruim do Musk por conta disso, porque tem muito dinheiro para se ganhar ainda. Então, assim, a gente tem que ter uma conversa séria sobre o Twitter, tá? O Twitter é um barco afundando. E não é por conta do Alexandre de Moraes, não é por conta de reguladores. Tá? Obviamente ele vai começar a ter problema com reguladores agora, né? A Europa é o próximo, tá? Eu acho. É claro que vai. Ele já perdeu, pelo menos, nas melhores expectativas das análises que eu já vi, é metade do valor, até 70%. Pelo menos metade. Não é um problema só de legislação. Como medida de corte de gastos, ele basicamente acabou com a parte de moderação de conteúdo do X. Demitiu todo mundo. Obviamente que manter essa estrutura é muito caro, ele não quer voltar com ela. Mas aí ele entra num paradoxo. Porque se você não moderar o conteúdo, eventualmente o anúncio de uma empresa grande vai aparecer do lado de posts com conteúdo questionável. E eu vou deixar bem claro para o que é conteúdo questionável. Não é só aquele conteúdo absurdamente negativo. Não é só o racista, não é só o nazista e coisa do tipo. Não é só foto de gente morta e tal, que o Twitter tá cheio disso agora. O post questionável, dependendo da empresa que está anunciando, é qualquer coisa controversa. Em geral, empresas que têm essa marca de família, que não querem participar da divisão política do negócio, sabe? A briga e tal, elas querem um lugar salvo para poder, sem controvérsia, sabe? Sem polêmica para poder anunciar. Se você não está moderando suas publicações, se você não tem um grupo de gente, tá? Um investimento robusto para fazer isso, muitos desses anúncios vão aparecer do lado de muitos conteúdos questionáveis. E a quantidade de conteúdo questionável, principalmente conteúdo ilegal na sua plataforma, vai subir. Obviamente ameaçando de novo esses anunciantes. Os anunciantes começaram a saltar para fora do X. E ele tentou até no início fazer um negócio com assinatura. Com a assinatura lá do Twitter Blue, que ia e voltava, colocava de volta, tirava, tal, selinho. Eu nunca paguei aquela porcaria, ele mantém no meu, o meu entendeu? tá lá, enfim. Ele achou que com a assinatura ele ia conseguir manter o site. Uma renda alta. Não deu certo. A principal fonte de renda do X é anúncio. Só que agora é o seguinte, os anunciantes estão pulando fora por conta desses conteúdos questionáveis. Não que não apareça em outras redes,
Porque os anunciantes, eles sabem que esse sistema é falho. Eventualmente, um anúncio deles vai aparecer do lado do post que eles não queriam. Vai acontecer. Mas a questão é, as garantias que a rede dá para esse anunciante de que esse tipo de coisa está sendo combatida, de que ela está provendo soluções, de que aquilo que aconteceu é uma coisa que escapou do sistema e não uma coisa que existe por conta do sistema. O X não tem como fazer isso, porque ele não tem um sistema de moderação. Não tem mais gente trabalhando. O que ele poderia fazer é pegar esse sistema de volta. Só que aí ele fez a aposta errada, porque ele falou, eu vou tirar esse sistema, vou economizar esse dinheiro nele e eu vou continuar com o nível de anunciante que eu tô agora. Ele viu o nível de anunciante quando ele comprou o X, falou, se eu mantiver esse nível de anunciante... E mais assinatura? E cortar esses gastos, é lucro, amigo. De repente eu consigo bater uma lucratividade. E aí ele tirou, os conteúdos polêmicos subiram, os anunciantes saíram fora. Agora o que resta para ele, a solução dele é processar todo mundo. E entrar nessa pretensa defesa radical da liberdade de expressão. O que eu fiz não foi tirar o sistema de moderação. O que eu fiz foi respeitar a liberdade de expressão. O que os anunciantes estão fazendo de sair da plataforma não é porque eles estão saindo porque o anúncio deles está aparecendo do lado de conteúdo que eles não gostariam de ver associados com o conteúdo. É porque eles são contra a liberdade de expressão. E aí tem uma galera que compra esse discurso, é isso que me deixa louca, sabe? Tipo assim, gente, é 2 mais 2 o negócio. Aí o governo do Modi vira para ele... O indiano, da Índia. Tira todos esses conteúdos aqui que são negativos em relação a mim. Tira agora. Ele não questiona, aí não é ditadura, aí não é opressão, não é problema com liberdade de expressão, não é nada. Aí ele não peita ninguém. Eu acho que a grande questão dele, que ele entrou agora nessa radicalização de liberdade de expressão e coisas do tipo, é porque, de fato, ele não tem uma saída, porque agora talvez seja tarde demais, seja um investimento grande demais, ou ele não queira fazer por algum outro motivo, você colocar um sistema de moderação para dar garantias a anunciantes. Não, e até porque eu acho que demora para perder a confiança. É assim, recuperar e construir a confiança leva anos, é um processo demorado. Então, mesmo que ele quisesse, não, agora, sei lá, Elon Musk se converteu e vai virar uma pessoa totalmente razoável, vai, sei lá, fazer terapia, não sei, e de repente ele vai mudar a postura dele. Eu acredito que as pessoas mudam e se transformam, mas não dá tempo, porque existe um tempo aí para recuperar a credibilidade perdida da plataforma. A gente pode falar, porque o YouTube já passou por isso, tá? Sim. O YouTube, a moderação de conteúdo dele era paupérrima, e a gente teve 2 grandes ondas de saídas de anunciantes. Como é que ele chamava o Adpocalypse no YouTube, né? Porque teve uma vez que um cara mostrou que como você podia chegar a conteúdos que eram questionáveis, que envolviam menores, tá? No YouTube, via algoritmo. E teve uma outra também que eles mostraram propagandas do YouTube vinculado a vídeos extremistas e coisas do tipo. Aconteceu, alguém colocou isso. O YouTube não processou quem denunciou. O que ele fez foi, vamos melhorar. Porque você processar quem denuncia não serve pra nada. Então, assim, o YouTube, em vez de fazer isso, falou, não, vamos melhorar. E com os anos eles reconstruíram. Tanto que tem muito tempo que a gente não vê um Adpocalypse no YouTube. Então a gente vai assumir que não tenha problema. Mas a gente vai assumir que a moderação dele tá funcionando. O que é a moderação, gente? Não é você tirar os conteúdos, simplesmente. Alguns conteúdos têm que ser tirados, obviamente. Mas vai ter coisa polêmica. A moderação, além disso, é você não colocar propaganda de anunciante que não queira aparecer do lado daquele conteúdo. E isso parece que o YouTube está fazendo muito bem. Agora, o Musk vai fazer isso? Não. Ele vai processar a galera que falou mal. E vai tentar silenciar a galera. Só que agora ele não consegue mais reconstruir uma reputação. Eu acho que a única saída pro X é ele ser vendido. Mas eu acho que não tem mais saída. Quem vai comprar? Não. Se o Musk sair, você ainda tem uma base de usuários muito grande. Eu não sei. Assim, eu acho que de todo jeito, assim, o investidor teria que fazer um investimento muito grande de cara para recuperar tudo que foi perdido. A plataforma despencou de valor e eu acho que ainda assim levaria tempo para... Nossa, teria que ser um trabalho hercúleo, gente. Porque o que tem de bot, o que tem... Tudo bem, a bot acho que dá muito simples de resolver, né? Ele entrou, inclusive, prometendo acabar com os bots. Aí aumentou, multiplicou tudo. É um problema que o Facebook tem também, tá? O Twitter tá entrando nisso, o X, que é o que eles chamam da morte da internet. O Facebook tá pior até se você se bobear. Que é, você entra no site e uma grande parte do conteúdo é conteúdo gerado por AI e uma grande parte das interações é geradas por bots. Um bot conversando com o outro. Se você pegar determinados posts, você vê a galera que interage no Twitter, se você for aleatoriamente
principalmente língua inglesa, você começa a analisar, clica no perfil e começa a ler para ver se aquela parece ser uma pessoa de verdade. Você vai ver que vai ser uma foto gerada por inteligência artificial. Com uma linguagem que não tem nada a ver. Não, a galera falou assim, normalmente aparece muita na frente da bandeira dos Estados Unidos, é muito comum, pra parecer que o cara é veterano. Tem uns trecos assim, sabe? E eles interagem mesmo, porque os bots, tipo assim, ficam bem elaborados, se respondem e tal. Então, o Twitter tá entrando muito nisso. Aí a grande maioria das pessoas entra nas redes sociais para ver o que os outros estão falando. Quem fala e quem atua na rede social é uma minoria vocal. A grande parcela mesmo só entra para ver, não se manifesta. Mas aí na hora que entra para ver e consome essa troca de opiniões entre os bots, a própria opinião da pessoa é moldada pela quantidade de comentários que ela vê tendendo para um lado ou outro do debate público, seja lá qual for a questão. Nós somos assim, seres humanos, entendeu? Completamente volúveis, não adianta você achar que você não é. E aí que tá a mancada do bot, porque nesse jogo de bot conversa com bot, você molda uma percepção de mundo das pessoas. E o Twitter foi pra esse lado. Eu acho que esse que é o real problema. A gente não compra todo o discurso do Musk em relação à defesa de liberdade de expressão. Eu compro zero eu não discurso. Compro, Zero, não compro nada. Porque se você pegar os exemplos de como ele tenta silenciar críticos, de como ele cede a vários governos, eu acho que a coisa se tornou mais uma questão de como moldar a política e a sociedade brasileira. Porque eu acho que ele quer grupos no poder que vão atender a determinadas necessidades dele. E é isso que ele está fazendo nos Estados Unidos também. Agora, sobre as decisões do Alexandre de Moraes, primeiro, eu ficaria muito mais confortável, como vai acontecer, você já deve ter visto de uma posição privilegiada, porque eu estou fazendo isso no domingo, que esse tipo de decisão não fosse monocrática, mas tomada coletivamente, né? Então a gente vai ver uma discussão disso, uma votação disso em plenário, e eu acho sinceramente que, primeiro, eu acho que essa questão toda mostrou que ele precisa ser melhor assessorado, e isso está exemplificado na decisão que ele tomou com relação às VPNs, né? De pedir para Google e para Apple bloquear o aplicativo do X e também das VPNs da loja deles, coisa da qual ele recuou rapidamente. Na sexta ou sábado ele já tinha recuado. Porque, tipo assim, eu acho que existe muito uma questão aí de, analfabetismo digital, porque, óbvio, quem conhece o negócio olha e fala assim, não faz o menor sentido. Porque tem usos legítimos também para VPN. Econômicos, se afeta a economia de outras empresas e tudo mais. De outras empresas então, não tem nada a ver com isso. Mas isso também, quem acompanha a gente aqui nas lives, sabe que a gente já falou sobre isso também. De como existe um despreparo técnico mesmo, desse conhecimento do que é a tecnologia nas categorias decisórias do Brasil. De quem faz política pública, de quem julga. Se você pegar o judiciário, não estou falando do Supremo, eu estou falando da classe judiciária mesmo, você vai ver que é uma galera de uma geração anterior à nossa que não tem a concepção que hoje é muito natural. É impressionante você ver que às vezes você falava de alguma coisa sobre bot, você tem que explicar para a pessoa o que é e fazer esse encadeamento mesmo de causa e consequência do que é essa tecnologia com alguém que não vive essa realidade, que não é da área e o juiz não é da área tecnológica. Você tem que ter uma assessoria capaz de explicar e de traduzir isso. A gente já fala disso mesmo. É o nosso judiciário, e não só o judiciário brasileiro, mas no mundo inteiro, ele caminha enquanto a tecnologia está de supersônico. E é por isso que a gente sempre bate na tecla da regulação. Porque tem que ter as coisas especificadas num calhamaço de leis, tudo certinho, expressinho. Porque você não pode contar com o conhecimento do juiz, seja de primeira instância ou seja da corte máxima, gente, numa decisão monocrática, entendeu? E a outra coisa também é que a decisão de multar as pessoas que acessam no Brasil via VPN, o X, que foi também a OAB agora entrou aparentemente com opinião, uma representação contra isso, eu acho que essa decisão é absurda também, porque primeiro, não tem como você ter um controle disso, e eu acho que esse tipo de decisão deve se aplicar ao X. O brasileiro tem nada com isso. Não tem falta. Quem está em falta por não ter uma representação legal no Brasil é o X. Se o brasileiro consegue acessar ainda por VPN... Paciência. Não é culpa do brasileiro. Não é culpa do brasileiro. Inclusive, a VPN existe para acessar as coisas mesmo. Exatamente. E a questão é, o acesso por VPN, porque fala assim, mas se a pessoa puder acessar por VPN, de fato o treco não está bloqueado no território nacional. Não. O acesso por VPN não se equivale a um acesso. Não, gente, é a minoria que vai ter acesso a VPN. Exato. Não é uma coisa... Para questões de publicidade. O IP que está sendo entregue
para a plataforma, para poder, por exemplo, determinar a localização geográfica para escolher qual tipo de propaganda vai ser servida, vai ser o IP da VPN. A pessoas que estão no Brasil, a VPN, por via de IP, o serviço, o X, por exemplo, não sabe que você está no Brasil. De repente, ele pode monitorar outras coisas por conta do país declarado na sua conta de Twitter, língua e coisas do tipo, mas via de IP ele não consegue fazer uma diferenciação geográfica. E isso, se não impede, severamente limita o processo, por exemplo, de entrega de propaganda relevante. A venda de propaganda. A venda de propaganda. Então isso, na verdade, você provavelmente vai estar gerando um custo para a plataforma. Que é de ser acessada. Ela tem que pagar pelos dados que ela está enviando para você e processando e tal. E, na verdade, existe uma limitação da capacidade da plataforma de ter um lucro com o seu acesso. E, de novo, o brasileiro não está em falta. Quem está em falta é o Twitter. A punição tem que ser para quem está em falta, no caso, o Twitter. É, exato. A gente tem que botar a bola no chão, sabe, gente? Eu vejo assim, vocês não estão vendo aqui no corte, mas no chat tem uma galera muito nervosa. E deve estar nos comentários também. Esperando que a gente faça o que outras pessoas fazem na internet, que é gritaria, né, aquela coisa birra no chão e tal. Isso a gente nunca fez, a gente não vai fazer. Não vai começar agora. Então, assim, bola no chão e conhecer a complexidade dos sistemas. A gente não tem ilusão nenhuma com o sistema judiciário brasileiro, nenhuma. Então, assim, a nossa posição sempre é uma posição de quem conhece as deficiências e as qualidades. E considera essas deficiências e qualidades na formação da opinião. Então, não tem ninguém idolatrando ninguém. Existem acertos, existem erros e existem condições excepcionais. Resumindo, se uma empresa quer atuar no país, ela precisa estar de acordo não só com as leis do país, mas como funciona o sistema democrático desse país. E ele sabe disso, porque lá na Arábia Saudita funciona de acordo com as regras da Arábia Saudita. E não é um país liberal, democrático. Quando é para pegar dinheiro saudita, ele não ele opera, lutando para a liberdade, né, de expressão. Então, assim, para ter negócios com a China, que fabrica as baterias do Tesla, não fala um A. Precisa do apoio do governo chinês? Aí não fala nada do governo chinês. Você vê falando do juiz da corte chinesa? Não fala. Então, assim, vamos ter um pouquinho de noção e parar de idolatrar. Eu não entendo isso. Gente, vamos lá, vamos exercer um pouco de... senso crítico. Como é que fala? Ceticismo aqui. Ceticismo. Para qualquer bilionário que reivindica estar defendendo o interesse seu. Obviamente que ele tem muitos outros interesses no Brasil. Eu não compro esse negócio do X como sendo bastião de liberdade de expressão. Pelo amor de Deus. Liberdade de expressão não passou a existir com X. E não vai terminar quando ele deixar de existir. Porque eventualmente ele vai. Tudo que é um ralo de dinheiro, eventualmente fecha. O X eventualmente vai parar de existir. Porque não dá lucro, porque é administrado por um mau gestor. Não é pressão política de nada. Se fosse um bom gestor, tava aí faturando bem. Tanto é que a Meta tá ameaçada. E um monte de gente fala mal do Alexandre lá no Instagram. Um monte de gente fala mal do Alexandre no Facebook. Alguém tá falando de fechar a Meta? Ninguém tá falando de fechar a Meta. O YouTube, você encontra discurso político de todas as áreas. De todos os jeitos. Alguém falou de fechar o YouTube? Obviamente que você tem limites legais, né? Tipo assim, no Brasil, por exemplo, discurso racista é crime. No Brasil você vai preso, você tem limites legais. E o YouTube respeita esses limites. Os problemas do X vão muito além do Brasil. Vão muito além de disputa judicial no Brasil agora. Eu acho que você tem um problema sério ali de má gestão. Por quê? Eu acho que o Musk entra naquelas questões de... ele tem tanto sucesso em outras áreas que é aquela pessoa que acaba se convencendo de que no que ela trocar vira ouro. E não é porque o cara colocou o foguete na órbita da Terra que ele vai saber como que uma rede social deve ser gerida, né? E eu acho que, obviamente, por todos os exemplos, chegou até a xingar anunciante, eu acho que ele não sabe. A gente pode dizer hoje que ele não sabe. Tem gente que personaliza as coisas. Para de personalizar. É muito complicado. É muito engraçado isso. Porque a gente é cobrado para dar opinião. Só que a nossa opinião nunca vai ser, eu sou a favor, eu sou contra. Pera lá, vamos olhar a conjuntura. Sempre foi assim. A gente tá há 10 anos na internet. Sempre foi assim. 10 não. 14. Vamos olhar a conjuntura, vamos ver a temperatura, vamos ver o que tá em... E aí vocês falam que essa ponderação, vocês, pessoas estranhas, chamam essa ponderação de passar pano. Não é passar pano. A vida é complexa. Não espere que eu vá comprar a sua loucura. Nós não vamos comprar a sua loucura jamais, entendeu? Você tem paixão por um nome, você tem... Paixão pode ser usado tanto negativo quanto positivamente, tá? Você pode ter uma ira apaixonada por alguém. E aí... vai na paz, na sua. Não espere que a gente vá junto. Nós não vamos. A ditadura... Vamos supor que vocês tenham razão. E ele, o Alexandre, é um ditador. Ele é um mau ministro. Existe um mecanismo para impeachment o ministro. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Mas existe um sistema. Agora, os senadores vão querer tirar o Alexandre?
e dá ao Lula a chance de botar um ministro? Lembrando que o Alexandre foi indicado pelo Temer? Não vai acontecer, meu querido. Não vai acontecer. O medo que eles têm do Lula colocar outro Dino. Então, assim, a direita tá fazendo esse escarcéu todo. Impeachment. É pra deixar você nervoso pra vir aqui encher minha paciência no chat. Basicamente é isso. Porque eles não querem. Eu duvido que os deputados da direita, do Bolsonaro e tal, queiram que o Lula indique mais um ministro pro Supremo. Então isso não vai acontecer. Gente, deixar bem claro qual que é o problema pro parlamento. O parlamento, o problema para eles hoje é o Dino, que tomou uma decisão que bloqueia as emendas PIX. O Alexandre de Moraes arrumando problema com essa galera que faz gritaria na rede. Máximo, porque eles viram vítima. Eles não estão eles não estão nem aí. Tirando um outro deputado que vive de rede, vamos falar, a galera do Centrão não tá nem aí. O problema deles é que eles querem o PIX. Você acha que eles vão tirar o Alexandre de Moraes? Tá arrumando problema com essa galera. Pra dar a chance do Lula colocar outro Dino? Ser a vítima na história é interessante politicamente pra eles. É muito interessante ser o perseguido, ser a vítima, ser o contra-sistema. Eles vão surfar esse discurso forever. Mas você sabe como que faz impeachment de ministro? Se os senadores decidirem tirar qualquer ministro, eles tiram. A Constituição dá esse poder pra eles. Então por que em vez de ficar chorando no X, não estão tirando? Porque não tem como tirar, porque não tem argumento. Entendeu? Então argumento é só pra fazer de vítima. Nem argumento, nem interesse político. O que eles estão instrumentalizados é exatamente o que o Elon Musk faz, essa galera compra. Porque é liberdade de expressão, não sei o quê. Se tem problema, então vai lá e faz o processo. Já teve 2 impeachment de presidente no Brasil que foi eleito. Você acha que não tira ministros? Eles não querem, larga de ser besta. Geralmente as pessoas que são atacadas no Twitter são as pessoas que estão no mesmo barco da pessoa que tá atacando. Exceto se você é um deputado eleito ou se você tem um mandato, você é povo. Aqui eu sou povo brasileiro também. Você mora no Canadá. Eu voto no Brasil, eu tenho passaporte brasileiro, eu sou cidadã brasileiro e vocês vão ter que lidar com isso. Eu acho ótimo. Vem e cobra a nossa opinião. Vocês não vão falar nada, a gente fala, mas vocês moram no Canadá. Vocês moram no Canadá. Exploda-se, eu sou cidadã brasileira. E voto. Então, assim, vamos lá. Rasgando o verbo pra vocês. Eu tenho muita canseira desse discurso porque eu sei de onde vem. E eu sei quem lucra com ele. Então, às vezes eu não embarco, não é porque eu tô com medo, porque eu não tenho o que falar. É porque eu sei quem lucra com essa polêmica. Então, assim, o cara que tá lá no Twitter falando, não tá falando da ditadura, não sei o quê, o Alexandre de Moraes. Esse cara tem o voto no Senado pra fazer alguma coisa, não sou eu. Não sou eu. Não é você. É ele. Aí ele tá falando pra você vir encher meu saco. Eu tô no mesmo barco que você. Para de encher meu saco. Enche o dele. Vamos acordar. Largar de ser besta. Meu Jesus. O assunto é, eles não vão mexer no Xandão, porque se tirar o Xandão, o Lula indica alguém e eles não querem. E vão continuar falando mal do Xandão, porque o que eles querem é fazer uma galera que não pensa encher o saco dos outros na internet e com isso capitalizar poder político e voto na eleição municipal que tá aí. Pronto, é isso.